Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para isso entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os outros 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler aqui para a gente começar o que o texto diz com o ensinamento da liturgia diária. O ressuscitado revela a Escritura aos discípulos de Emaús e é reconhecido ao repartir o pão. Ele caminha com a humanidade e o reconhecemos quando partilhamos o pão na Eucaristia e no dia a dia com os irmãos. Com esse ensinamento, querido irmão, o que o texto diz para mim? Você tem consciência de que Jesus caminha muito perto de nós? Você tem consciência que Jesus está pertinho de mim, de você? Você tem consciência que Jesus está vivo agora e está olhando para nós agora, nesse exato momento, do meu lado aqui, junto com você? Você tem consciência que ao fechar teus olhos, você está enxergando Jesus pertinho de você, dentro da sua casa, porque você convidou Ele a estar com você, só que os teus olhos não conseguem enxergar, os teus ouvidos não conseguem perceber, mas quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta o direcionamento de Deus e quando você ouve falar de Deus, o teu coração se aquece. Sabe, meus irmãos, todos os momentos da minha vida, eu sinto a presença de Deus. Sinto. É naqueles pequenos detalhes. Ontem mesmo, quando eu estava aqui no meu trabalho, eu machuquei meu dedo. Derrubei algo em cima e machucou muito forte. Só que na hora, assim, me deu aquela dor terrível. Antigamente, assim, me dava uma revolta com aquele objeto que me machucou. Na hora eu fiquei paralisado e tinha 2 pessoas comigo, olhou assim e falou: "Doeu muito?" Falei: "Doeu, tá doendo demais." Foi um apertão.
Daí eu falei para ele assim, daí me veio, por isso que eu falo que Jesus o tempo inteiro. Aí me veio assim, falei, nossa, você já imaginou Jesus, cara? O tanto que ele foi batido, machucado, a dor que ele sentiu. Eu falei, eu recebi só uma pancadinha num dedo. Então, irmãos, assim, o tempo inteiro Jesus faz parte da minha vida. O tempo inteiro ele está presente e vivo no meu coração. Ele está vivo em qualquer momento da minha vida. Eu trago ele para me fortalecer, eu trago ele como exemplo, eu trago ele como meu tudo. Qualquer momento da minha vida, irmãos, eu faço dela a presença de Jesus. Eu imagino o que ele fazeria com aquele momento. Então, assim, tudo que eu faço na hora daquele aperto, na hora daquela aprovação, às vezes, assim, o silêncio ou você paralisar te faz refletir. Aí depois você pensa, não, Deus está me cuidando. Porque olha só o que aconteceu, eu nem sabia que estava fazendo isso e Deus me conduziu. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e creia que o nosso Senhor está presente. E a maior presença dele é no partir do pão, na Santa Eucaristia. É na Santa Missa que nós vamos daqui a pouco. É ali naquele momento único, a presença do Senhor vivo. Jesus está vivo, meu irmão, e está na Eucaristia. É o corpo e o sangue dele. Então, quando você for lá, sinta a presença dele. Ao momento que você entrar naquela Santa Missa, a cada detalhe da missa, viva cada detalhe. Que a palavra hoje venha arder no seu coração. E Jesus está vivo, meu irmão. Ele está no meio de nós. Eu quero anunciar para você com tanta clareza, com tanta vontade, porque eu sei que o meu Senhor está vivo. E ele está vivo na minha vida, nos meus pensamentos, no meu agir, no meu falar, porque eu quero que ele faça parte do meu coração. E apesar disso, ele está vivo presentemente mesmo, lá na Santa Eucaristia. Ele está lá e eu quero sentir a presença do meu Senhor. É lá no sacrário, é lá na Santa Eucaristia. Quando eu comungo o meu Senhor, é o seu corpo que é dado por mim. Ele desejou ardentemente esse momento, querido irmão, de estar presente, unido conosco. É unido como ele penetra no nosso corpo, na nossa alma, de uma só maneira, de uma só vez. É o corpo e o sangue do meu Senhor que foi derramado por mim, que se doou por mim, que deu a vida por mim, para que eu possa estar na vida eterna, para que eu não sinta mais dor, para que eu não sinta mais tristeza, para que eu sinta somente alegria e uma paz tremenda para o resto da minha vida. É a eternidade, meu irmão, com Deus. E eu creio nisso, e eu creio na tua presença, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, sempre na minha vida. Eu sei que quantas vezes eu não consegui enxergar a tua presença, Jesus. Foi naqueles momentos mais difíceis, onde que eu busquei no álcool, onde que eu busquei nas drogas, onde que eu busquei em tantos outros lugares saciar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia enxergar a maior graça que é a tua presença. Então hoje eu consigo ver, Jesus, obrigado, Senhor. Hoje eu consigo sentir a tua presença. Naqueles momentos mais difíceis eu sei aonde que eu vou recorrer. Sabe, irmão, quantas pessoas recorrem à droga, ao vício, porque você não conseguiu enxergar Jesus ainda. Porque você está pensando que você tem que recorrer aí nesse local para saciar teus problemas, para saciar as tuas desgraças. Querido irmão, Jesus está vivo. Procure Ele, fale com Ele, busque nele o conforto da tua alma, o conforto do teu coração. Que nesse exato momento, Jesus, que venha derramar essa graça para muitos, para essas pessoas que querem te ver, mas não conseguem, Jesus. Querem ver, mas não conseguem de que forma. Não compreende que o Senhor está vivo, que eles falam com o Senhor e o Senhor escuta. É que meu irmão, quando eu estava com um problema, eu quero dar um testemunho aqui para finalizar. Quando eu estava com um problema, eu fui num grupo de oração e lá a palavra foi proclamada para mim e ardeu no meu coração e eu consegui enxergar Jesus de uma forma assim esplendorosa. Eu já sabia que ele estava vivo, mas ali foi maior porque a palavra falou comigo. Já aconteceu isso com você? Mas a palavra está falando com você isso hoje. E isso é arder o coração, é você compreender ela e você chorar, é o momento que você se entristecer, você vai se alegrar, porque você vai conseguir enxergar a tua podridão, você chora, depois você se alegra. Nossa, eu fazia tudo isso de errado e eu não vou fazer mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu chorei muito, mas foi de tristeza da alma por eu ser tão ignorante e não conseguir enxergar o que estava destruindo a minha casa. Quando eu enxerguei, eu abandonei o álcool, abandonei a bebida, mudei de vida. É conversão, meu irmão. É você escutar a palavra, arder teu coração e mudar de vida. Que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida hoje com a presença viva de Jesus. Por quê?
Ele caminha com nós. Eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Fizemos um Pai Nosso.